Minha gente, tudo bem? Como vocês estão? Ai, gente, é só começar a gravar com o Antônio, ele gosta de participar. Então dá oi lá, filho. Oi, gente. Tô gravando lá. Bom, gente, começando mais um vlog aqui no canal. Faz um tempinho já que eu não faço vlogs. Eu precisei de um tempinho off, na verdade, porque voltei pro trabalho, as coisas começaram a ficar muito doidas, assim. E de vez em quando eu gosto de ter um tempinho mais introspectivo. Então estava nesse momento mais introspectivo, não gravei pra vocês. E voltamos. Semana passada comecei um vlog, mas também não consegui continuar ele, porque não tinha nada muito interessante. E essa semana já vou começar o vlog papeando, tá? Fiz algumas imagens pra vocês aí de São Paulo, que a gente foi segunda-feira, hoje é terça, nós fomos ontem. E hoje nós fomos em São Paulo também. Eu não moro mais, há muitos anos não moro em São Paulo. Moro numa cidade um pouquinho afastada, ela não é distante, é uns 40 minutos de São Paulo. É tranquilo, mas sempre que a gente vai pra lá é um caos. E dessa vez nós precisamos ir por um motivo muito especial. Eu não ia gravar pra vocês, porque eu estava com muito medo de dar errado. E aí o Kevin falou pra mim: "Ah, grava, se der errado você não posta, né, qualquer coisa é só não postar". Mas eu acho que assim, mesmo se algo der errado, eu acho importante começar a compartilhar e a registrar. Mas preciso contar para vocês a nossa experiência. Nós estamos tirando o visto americano de turismo. Ontem foi o processo de fazer as digitais lá no CASV, e hoje era a nossa entrevista no consulado americano mesmo. E, gente, eu estava com muito medo, não dormi à noite. Eu estudei tanto a minha DS, e eu sabia exatamente tudo que eu ia responder para todas as perguntas possíveis da Terra. Mas nós temos um plot, que é o seguinte: chegamos lá certinho, pegamos um trânsito, gente, a gente demorou por volta de 2 horas e meia para chegar lá. A gente passou do lugar aonde eu vou trabalhar presencial quando eu preciso ir, passamos do lugar, foi, tipo assim, mais distante ainda, o consulado é bem distante mesmo de onde a gente mora. Chegamos lá, em cima da hora, assim, já pegamos a filinha e fomos com Deus. E aí, deu tudo certo, assim, o caminho, tal, dentro do consulado, fizemos todos os processos e aí a gente estava na fila pra fazer a entrevista. E é assim, gente, é super rápido, a entrevista é realmente muito rápida, mas, você tem que saber tudo lá direitinho e tal. E a gente estava lá na fila, a gente estava quase chegando. A fila é daquelas que contorna assim, ó, de umas 8 voltinhas, assim, e a gente estava na última voltinha, a gente estava lá pronto, né. E aí, minha gente, aconteceu uma situação de emergência, porque teve um assalto na rua do consulado. Não sei se vocês chegaram a ver na televisão, deve ter passado com certeza, porque tinham repórteres lá. Mas teve uma situação de emergência, porque teve um assalto lá na rua do consulado, então teve uma situação de emergência lá, por conta de um assalto lá na rua do consulado, onde teve uma troca de tiros, não sei se foi troca de tiros ou só foi a gente ouviu uns barulhos de tiros, assim, dos policiais, né, militares, assim, ronda militar mesmo normal, nada relacionado ao consulado, mas eles entraram em um processo lá de, enfim, algum protocolo, alguma coisa assim, e aí, gente, tocou uma sirene, eu me senti num filme. Tocou uma sirene, aí todo mundo: "Abaixa, abaixa, abaixa, meu Deus, meu Deus". E aí a gente abaixou todo mundo, assim, com medo de tiro, né, e aí eles evacuaram a gente já estava no final da fila. Evacuaram a gente pra um galpão, assim, e a gente ficou lá esperando, fazendo todas as verificações, todos os protocolos de segurança. Depois um americano foi lá não sei se do exército, né, não sei, lá de dentro do consulado também estava bem equipado, né, para verificar, fazer as verificações. Aí ele explicou, né, que teve essa situação na rua, mas é feito todo um protocolo dentro do consulado, que estava tudo certo, e a gente pôde voltar para a fila e fazer a nossa entrevista. Até aí já estava muita gente nervosa, muita gente já estava, assim, realmente bem tenso. Nós voltamos para o meio da cobrinha lá da fila, então a gente teve que fazer a espera toda de novo. Eu estava com tanta vontade de fazer xixi, gente, e eu não tinha comido nada, absolutamente nada. Já era meio-dia, a gente saiu daqui 6 horas da manhã, já era meio-dia, não tinha comido nada ainda. Fizemos nossa entrevista, a entrevista durou, sem brincar, 2 minutos. 2 minutos.
Que foi e assim, da gente falar foi, tipo assim, 30 segundos, porque o resto foi a moça digitando lá no computador, e ela fez algumas perguntas, assim, bem básico. Gente, eu fiz eu decorei minha DS inteira, eu me preparei pra todo tipo de pergunta. Até se ela perguntasse o valor do hotel, que a gente colocou lá na DS, eu sabia o valor da diária do hotel, porque eu pesquisei, gente, eu fui bem equipada. E graças a Deus deu certo, a nossa DS estava certinha, a gente também contou com uma assessoria que orientou a gente sobre a entrevista, sobre como se portar, sobre as informações, como passar as informações da forma correta. Hã, e aí a gente passou, nosso visto foi aprovado. Eu acredito também que por conta de terem acumulado muitas pessoas, eles não fizeram uma entrevista muito, longa, então eu acredito que tenha sido um pouco mais encurtado por conta dessa situação que ocorreu, mas assim, deu certo, conseguimos. E aí vocês vão se perguntar se a gente realmente vai para os Estados Unidos e para onde que nós vamos. Nós não vamos para os Estados Unidos por agora, na verdade a gente gostaria de visitar o Canadá, porque nós temos parentes lá, meus sogros eles moram no Canadá. Mas para a gente poder fazer uma parada nos Estados Unidos, por aquelas ai gente, esqueci o nome, como é? Lembrei. Mas para a gente poder fazer escala nos Estados Unidos, a gente precisa ter o visto. Então, como eles moram no Canadá, a gente gostaria de visitar e também passar pelos Estados Unidos caso a gente pretendesse fazer uma escala. E precisa ter o visto. Eu não sei se vocês sabem, e aí muito importante essa informação, mas quem tem o visto americano já tem uma pré-aprovação do visto canadense, meio que você consegue uma autorização para entrar no Canadá por via aérea. E aí, a gente não vai entrar no Canadá por via terrestre, né, nós quando formos visitá-los só vamos visitar através mesmo de vias aéreas. Então, assim que o nosso visto for totalmente aprovado eu nem ia falar pra vocês por enquanto, eu já ia trazer aí tudo prontinho, mas vou compartilhar o processo. Assim que o nosso visto ele já foi aprovado, então assim que a gente buscar ele, que ele for emitido, nós vamos buscar assim que ficar pronto, a gente vai conseguir pedir no site do governo canadense a autorização para entrar no Canadá. E essa autorização é super rápida, eu acho que tem uma taxa de $7 por pessoa. E no fim, gente, se a gente fosse fazer só o visto canadense, ia ficar o mesmo valor do visto americano, e a gente não teria o americano. Então agora a gente vai ter o americano para poder visitar os Estados Unidos quando a gente quiser e puder. Se quiser fazer escala também vamos poder. E, no caso, vamos ter também a autorização para ir visitar os meus sogros no Canadá. Então essa foi a estratégia que a gente utilizou também, que eu perguntei para as meninas da assessoria da Renata Tour. A assessoria chama Renata Tour Viagens, eu acho que ela é bem conhecida. A gente teve uma assistência muito boa, não é publi nem nada, só tô falando mesmo da assistência que a gente teve. E é isso, gente, eu vou compartilhar com vocês novas atualizações assim que possível. Bom dia, amigas, tudo bem? Vocês estão hoje no meu banheiro, tentando deixar reto aqui. Acho que agora estamos retos. E vou fazer uma maquiagem rapidinha com vocês. O meu banquinho da penteadeira, ele está indo com Deus, então não vou sentar lá. Então trouxe vocês aqui pro banheiro e as minhas maquiagens estão aqui porque eu levei elas no carro ontem. Tanto tempo no carro de servir pra alguma coisa, né? Vou por vocês. Eu tava escutando um podcast, agora é a hora do almoço, então já tive minhas reuniões da manhã e teoricamente teria um tempinho agora e a gente iria na academia. Mas, gente, a minha vida está. Será que vai dar pra ouvir bem? Esperamos que sim. Minha vida está um pouquinho caótica porque a gente ficou 2 dias fora, então coisas da casa. Eu até tentei deixar o máximo possível ajeitado, mas, gente, tava muito cansada. Eu apaguei de ontem pra hoje, apaguei muito. Dormi sem hora pra acordar, não, que eu tinha que trabalhar, mas assim, dormi bastante. Dormi, acho que eu fui dormir 11 horas, acordei 8 e pouco, assim, dormi bastante mesmo, ininterruptos. E aí, não vamos na academia, isso que eu queria falar pra vocês. Não vamos na academia agora porque eu vou dar um jeito na minha casinha. Então já arrumei a cama, já me troquei, tava até com a roupa de treino.
Se por acaso eu conseguir, aí no final do dia eu vou. Eu só vou passar uma maquiagem porque eu tô gravando pra vocês, senão eu ficaria sem. Mas depois eu vou assistir o vídeo e eu sempre prefiro quando eu tô mais arrumadinha, né? Claro. E também gosto de fazer as reuniões com os meus clientes quando eu tô um pouquinho mais ajeitada. Parece até que a gente passa mais credibilidade, passa também mais confiança. Eu gostei desse ângulo até. Você já viram meus quadrinhos do banheiro? Tava achando esse banheiro muito sem graça um tempo atrás. E fiz uns quadrinhos, eu coloquei também alguns adesivos, é porque não tá na parede pra vocês verem. Mas tem alguns adesivinhos assim. Que eu coloquei, tá parecendo o 101 Dálmatas no meu banheiro. Normalmente quando eu passo a base da Boca Rosa, eu não preciso passar corretivo. Eu tenho uma fixação muito boa. Mas eu dou uma iluminadinha assim com um pouquinho só de corretivo mesmo, bem pouquinho. É isso. Aí o pó que eu tenho aqui em casa, eu tenho o pó solto da Boca Rosa também quando era com a Paiô. Eu uso ele muito de vez em quando, eu acho que ele faz realmente muita sujeira. Então eu uso esse pó compacto que eu tenho aqui da Fenza. Ele não é muito bom, não gosto muito dele. E aí por isso que acabei comprando um novo também. E eu passo com esse pincelzinho aqui um pouquinho menor, ele não é tão grande. Só pra dar uma seladinha bem rápida. E, gente, agora eu vou comentar com vocês sobre outro assunto, sobre meus. Eu tava com fone, que eu tava escutando um podcast em inglês. Eu quero tentar, isso é um objetivo meu, ter mais contato com o inglês, porque eu tinha aula 2 vezes na semana, no ano passado. Eu até mostrei pra vocês como eu terminei o curso, né? E agora eu só tô tendo aula uma vez na semana. Só que é com um professor, uma hora na semana, com um professor só pra mim, assim, ele é online. Óbvio que eu preferia presencial, né? Porque a gente conseguia conversar. Eu preferia mesmo a aula que eu tinha antes, mas a escola de inglês acabou fechando. Essa escola que eu fazia, eu gostava muito, mas acabou fechando. Então eu tô tentando ter um pouco mais de contato com o inglês. E tô ouvindo podcast, assistindo série e tal. Aí a parte de conversação eu tento praticar mais na aula mesmo. O que também eu tô percebendo que eu tô com bastante dificuldade no listening, né? Na parte de escutar e entender. Então eu quero trabalhar mais a parte do listening. Falar até consigo falar, assim, óbvio que tem alguns erros. E vocês estão ficando muito tortos, meu Deus do céu. Óbvio que eu tenho alguns erros, né? Normal, eu ainda sou intermediário, assim, bem perto do básico. Mas estou melhorando, quero melhorar cada vez mais. Até o final do ano quero ter realmente evoluído bastante essa parte do inglês. E é isso, gente. Olha que linda essa paleta que eu mostrei pra vocês no primeiro vlog de quando eu voltei aqui pro canal. É uma paleta maravilhosa. Eu gosto muito de usar esse tom aqui, ó. Só que ele é muito brilhante. Então, no dia a dia, quando eu quero usar ela, eu passo só esse balme. E aí fica lindíssimo. Nem selo, não. Vou ver se eu selo hoje, porque aí dura mais, né? Eu gosto desse aqui também, só que olha o quanto de brilho. Esse aqui tem menos brilho, fica bem iluminado, fica bem lindo, assim. Cadê meu pincel? Cá está. Vou dar uma selada só pra vocês verem como que fica lindo. Fica tão iluminado, olha isso. Lindíssimo. Tá pronto. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês falando nisso. Hoje, agora eu vou tirar vocês daqui. Hoje, eu e minhas amigas, nós compramos os ingressos pra ir no show do Jonas Brothers. Eu não sou muito lá fã do Jonas Brothers, mas a minha amiga Bia é muito. Então, nós vamos no show com ela e o Kevin vai nesse também. Eu tô muito animada, vai ser bem legal. Eu preciso ouvir o set list, preciso ouvir, decorar tudo. As músicas, né? Porque faz muito tempo que eu não escuto. Acho que era mais da época do Camp Rock mesmo, que eu mais gostava. E nós vamos nesse show. Vou tentar mostrar pra vocês, fazer um vlog do dia do show. Vai ser bem legal. É só em maio, então tá tranquilo. E agora, vou arrumar minhas coisas, né? Temos aqui algumas roupas para serem dobradas e vou tentar dar uma passada de aspirador. Eu vou colocar o robozinho para passar e também preciso limpar a geladeira, porque nós vamos fazer compras essa semana. E é isso, galera.
gente, hoje é quinta-feira, são 7 e pouco da manhã agora. E quinta-feira eu tô fazendo um teste de ir para o Pilates. Eu jogando a chave do carro no console. Estou indo para o Pilates com a Duda, minha irmã. Normalmente quinta-feira é o dia que eu já fiz 3 treinos e aí eu já tô mais cansada. E o Kevin também já fez 3 treinos, né, segunda, terça, quarta, e ele também já tá cansado e a gente acaba não indo na academia por conta de dor muscular e tal. Então eu tô tentando fazer o Pilates de quinta-feira pra me obrigar a fazer uma atividade física. Bom, como eu falei, agora são 7h20, a nossa aula é às 8h, mas a moça falou pra gente chegar um pouquinho mais cedo e tal. E eu sempre fiz Pilates. Sempre fiz assim, já tem uns 2 anos pra trás que eu faço, mas eu fiquei um tempo sem, porque meu plano do Gympass parou de aceitar Pilates. Onde eu fazia, né? Então, agora eu encontrei um lugar novo, aqui na minha cidade mesmo. Tô fazendo lá, vou passar a buscar a Duda e nós vamos pro Pilates. Não sei se eu vou conseguir mostrar lá pra vocês, porque a aula é bem dinâmica e tal, eu guardo o celular, faço lá. Se der, mostro alguma coisa, senão depois eu volto aqui pra contar pra vocês como que foi. Ontem à noite foi super tranquilo, tomei banho e tal, falei com vocês. Ainda de noite, antes de dormir, eu consegui lavar os meus pincéis. Tava precisando muito lavar meus pincéis, consegui lavar. E é isso, gente. Eu vou lá buscar a Duda, mostro mais coisinhas pra vocês. Oi, gente! Galera, achei um ângulo legal aqui, hein? Acho que esse ângulo aqui tá legal. Agora é sexta-feira à noite, são 7h25 mais ou menos. Sexta-feira é um dia que eu tiro pra limpar a casa, então eu trabalho. Mas na minha hora de almoço, no final do dia, eu limpo minha casa. Então minha casa tá assim, ó. Um brinco agora, graças a Deus. Tô lavando meus tapetes na máquina, então vocês talvez ouçam uns barulhinhos aí de máquina. E agora, eu não consegui gravar muito pra vocês do dia de hoje, porque eu trabalhei bastante também. Mas hoje, agora, neste momento, eu vou falar pra vocês sobre a minha última leitura. Uma segunda chance, vocês também vão ver... Lá vem o Antônio, gente, não pode falar nada. Eu tô falando aqui, querido. Uma segunda chance, vocês vão ver ele, eu acho, né, invertido, porque tá na câmera frontal. Mas, gente, li esse livro aqui, demorei um pouquinho pra terminar ele. Eu só li esse livro aqui, só comprei ele, porque a Colleen Hoover vai lançar o filme dele agora em março. Então eu li e a minha irmã leu também, pra gente poder ir no cinema juntas, ler e assistir o filme. O que eu achei desse livro, tá? Gente, eu passei o livro inteiro não gostando muito dele, então eu não curti muito o livro como um todo, mas no final a história teve um bom fechamento, teve ali realmente a conclusão que merecia, então a história como um todo, ok, mas eu não achei uma história assim, super mega master blaster pra virar um filme, não. Eu queria muito que a Colleen Hoover conseguisse, né, fazer o filme de todas as suas imperfeições, que é um dos meus livros preferidos. Tanto dela, como autora, quanto da vida, né? Eu adoro esse livro. Uma Segunda Chance é um livro, assim... é fácil de ler ele. Todos os livros da Colleen Hoover, eles são fáceis de ler. Do que se trata, tá? Vou trazer uma sinopse pra vocês. Ele é sobre uma moça que acabou de sair da cadeia por conta de um crime que ela cometeu. Ela matou o namorado dela. Só que quando ela foi presa, ela descobriu que estava grávida. Então, ela ficou grávida lá, toda a gestação presa, ela teve a filhinha dela, uma menina lá, e os avós paternos, então, os pais do menino que morreu, que ela supostamente matou e foi condenada por isso, ficaram com a criança e revogaram os direitos dela de mãe. Então, ela nunca viu a criança na vida dela, ela nunca teve contato, e o sonho dela, porque a pobre da mulher perdeu a vida inteira dela, e o sonho dela é ter contato com essa menina. Então, ela se muda, assim que ela é solta, que ela cumpre toda a pena dela, ela se muda pra cidade onde essa menina mora. O livro não
especifica qual cidade que é. Inclusive, nos agradecimentos, a Colleen Hoover deixa bem claro que ela não escolheu uma cidade, então ela falou que é para o leitor imaginar que é na cidade que ele mora. Então é para você imaginar que essa história acontece na cidade que você mora. E aí o sonho dela é esse. No fim, ela conhece um vizinho, então ela chega lá e ela conhece um cara. Esse cara é muito próximo, ela sem saber disso, né, obviamente, que pra história acontecer tinha que ter algo assim. Então, sem saber, ela se aproxima de uma pessoa que é super próxima à filha dela. E aí eles começam nessa luta, porque, obviamente, os pais do menino não vão querer ela de forma alguma tenha contato com a netinha, né? Com a menininha que eles estão criando. Enfim, essa é a sinopse, não vou falar mais sobre, porque aí também vai ter um spoiler. Eu passei o livro inteiro, assim, é um livro super rápido de ler, tá? Eu demorei porque... coisas aleatórias, mas... é um livro rápido de ler, ele é muito dinâmico. Eu gosto muito desse tamanho do livro da Colleen Hoover, que ele não é muito comprido, ele é um pouquinho menorzinho. E os capítulos também são curtos, então eu gosto muito dos livros dela no geral. Esse aqui eu não achei ele digno de filme, tá? Vamos ver agora como é que vai ser o filme. Tô muito curiosa pra saber quais partes eles vão tirar, porque, né, não dá pra fazer o livro todo num filme, senão ia ter que ser uma série. E é isso. Sobre livros, essa foi minha última leitura. Agora eu tô lendo um livro devocional, mas eu tô atrás de um livro de história pra ler também. Tô sem livros pra ler, tô com algumas sugestões, mas por enquanto eu ainda tô meio aleatória. Essa semana foi tão cansativa, gente, eu já falei isso em todos os vídeos que eu gravei aqui pro vlog, eu falei isso. Então eu não consegui ler, eu simplesmente tava deitando na cama e apagando. Ontem à noite eu ia falar mais com vocês, mas eu deitei no sofá e eu tava dando tanto espasmo. Sabe quando o corpo dá espasmo muscular de tão cansado que você tá? Pois bem, enfim, dessa forma. Semana que vem vou tentar gravar vlog de novo, vou tentar liberar pra vocês esse vlog o mais rápido possível. Te agradeço muito por ter assistido esse vlog até aqui. Se você tiver sugestões de livros, coloca aqui embaixo. Eu adoro sugestões de livros, inclusive faço listas só das sugestões que eu vejo no TikTok. Eu adoro. Então, se você tiver sugestões de livros, coloca aqui embaixo nos comentários. Se quiser me contar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. E é isso, até o próximo vlog. Um beijo. Tchau!